Bem, vamos então corrigir uma prova da IBFC, banca que vai fazer aí o concurso da EBSER, concurso que vai acontecer logo, logo, e que os nossos alunos 100% vão ser aprovados, não é mesmo? Então, vamos resolver uma prova dessa banca IBFC. Vamos lá. Concurso da Hemominas. A banca IBFC faz muito concurso aí dessas áreas hospitalares, não é mesmo? A banca da EBSER, concurso aí dos hemocentros, né? Ela fez esse concurso da Hemominas. É uma prova antiga, mas é bom que a gente fica se familiarizando aí com o estilo de questões dessa banca e também, logicamente, com o jeito, não é, de resolver as questões de português, os textos, quais são os autores que essa banca gosta de trazer, não é mesmo? Então, vem comigo aqui, essa é uma prova de nível superior da banca IBFC e ela já traz aí um texto de Rubem Alves. Olha que bacana, o texto A Pipoca, do grande, genial Rubem Alves. Vale a pena a gente começar essa aula fazendo essa leitura maravilhosa. Vem comigo? Quem estuda nunca perde o seu tempo. Retroceder nunca, render-se jamais. Texto A Pipoca, de Rubem Alves. A culinária me fascina. De vez em quando, eu até me atrevo a cozinhar. Mas o fato é que sou mais competente com as palavras do que com as panelas. Por isso, tenho mais escrito sobre comidas que cozinhado. Dedico-me a algo que poderia ter o nome de culinária literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. Cebolas, ora pro nobis, picadinho de carne com tomate, feijão e arroz, bacalhoada, suflês, sopas, churrascos. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético-filosófico a uma meditação sobre o filme A Festa de Babette, que é uma celebração da comida como ritual de feitiçaria. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chefe. Escrevi como filósofo, poeta, psicanalista e teólogo, porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. Provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. A pipoca, milho mirrado, grãos redondos e duros, me pareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalíticas. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca. E algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi, então, a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura, de forma inesperada e imprevisível. A pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento se pôs a dar estouros e pulos como aqueles das pipocas dentro de uma panela. Lembrei-me do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso? Pois tem. Para os cristãos, religiosos são o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A mistura de vida e alegria. Porque vida, só vida, sem alegria, não é vida. Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. Lembrei-me, então, de lição que aprendi com a mãe Estela.
sabe a poderosa do candomblé baiano, que a pipoca é a comida sagrada do candomblé. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu agricultor ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente, os grãos começaram a estourar, saltavam da panela como uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros, quebra-dentes, se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou, então, de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. E o que é que isso tem a ver com o candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo, podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, para sempre. Não passa pelo fogo do mesmo jeito e fica do mesmo jeito a vida inteira. Desculpa. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão. Sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande renovação, da grande transformação. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Uf! E ela aparece como outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, dizia Goethe. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá.
Falando sobre os piruais com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha, que piruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza ele tem uma explicação científica para os piruás, mas no mundo da poesia as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava: fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perdê-la-á. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminando o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quanto às pipocas que estouraram, são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Que texto lindo, não é mesmo? Que texto lindo, que legal. Um textão desse, quem não gosta de ler, não é? Já diz assim: ah, não, ninguém merece um texto desse tamanho. Mas você que gosta de ler, que lê os seus 3 livros por mês, fora o seu material de estudo, ainda mais sendo Rubi Alves, não é mesmo? Você tem aí um presentão desse, um ensinamento maravilhoso desse aí para nós. Vamos para a primeira questão? No que se refere ao texto A Pipoca, de Rubem Alves, responda às questões a seguir. Quanto à ideia central do texto, assinale a alternativa correta. Letra A. A intencionalidade discursiva do texto. A intencionalidade discursiva do autor é divagar sobre a culinária e a origem da pipoca? Essa era a intenção do autor? Repara que ele fez para a gente essa brilhante metáfora, não é? Essa comparação maravilhosa entre a nossa vida e a pipoca, não é? A transformação que ocorre na nossa vida com a transformação que ocorre no milho, né? No milho mirrado, cascadura, quebra-dentes, não é mesmo? Não é a letra A, não era essa a intenção. A pipoca é usada como metáfora, como metáfora para a transformação de pessoas fisicamente feias em bonitas. Epa, peraí também, não pega pesado, né? Ninguém falou disso. Para com isso. O autor emprega a palavra piruá para pessoas duras que não se transformam em algo melhor. Opa! Olha aí a nossa resposta. O autor considera que só as pessoas não religiosas tornam-se piruás. Ninguém falou sobre isso, não é mesmo? Maravilha! Primeira questão, você lendo o texto uma única vez, com toda boa vontade, você consegue responder sim, tranquilamente, essa questão. Marque aí, primeira questão, letra C. Vamos direto para a segunda. Assinale a alternativa que indica outra forma correta de reescrever o período abaixo. Já é questão de gramática, vamos ver se tem outro de texto. Terceira não é texto, não tem mais texto, né? Tá bom.
Que pena, né? Tem banca que é assim, não é, pessoal? Tem banca que vem aí com uma única questão sobre o texto e o resto é pura gramática. Aconteceu isso aí com outras bancas também, mas você tem que estar preparado, que tem muita banca que traz quase a prova toda sobre o texto, não é? E aí você que gosta de ler, que sempre lê os seus 3 livros por mês, fora o material de estudo, não vai ter problemas para resolver, tá? Mas vamos lá, segunda questão. Assinale a alternativa que indica outra forma correta de reescrever o período abaixo. Esse tipo de questão é a questão de reescrita de frase. É uma questão de redação. É uma questão de redação. Por quê? Porque você quer, a banca quer saber se você sabe realmente escrever corretamente. A frase original é essa, ó. Lembrei-me, então, de lição que aprendi com a mãe Estela. Já que está repetindo o verbo lembrar, ó, com certeza é para saber a regência do verbo lembrar. Pessoal, guarda comigo uma coisa, ó. O verbo lembrar aparece de 2 formas diferentes e as 2 estão corretas. Você pode usar o verbo lembrar com o pronomezinho, sabe? Eu me lembrei, tu te lembraste, ele se lembrou, tá bom? Quando você usa com pronomezinho, ele é chamado de verbo pronominal. Combinado? Você pode falar eu me lembrei, tu te lembraste, ele se lembrou. Aí ele vai ser verbo no pronominal. Inclusive, esse pronomezinho tem um nome importante, se você quiser anotar, ele é chamado de parte integrante do verbo. Tá bom? Esse pronomezinho, eu me lembrei, tu te lembraste, ele se lembrou, me, te, se, o nos e o vos vão ser chamados de quê? Parte integrante do verbo, porque está dentro de um verbo pronominal. E quando ele vem com esse pronomezinho, sabe qual é a pergunta que se faz depois dele? Eu me lembrei de quê? Eu me lembrei de quem? Tá bom? Essa é uma das formas de você usar o verbo lembrar. Mas você também pode usar sem o pronomezinho. Ah, eu lembrei. Tá bom, você pode usar sem pronome. Só que não pode mais usar a preposição de. Tá? Eu lembrei o quê? Ou eu lembrei quem? Combinado assim? Isso serve para o verbo lembrar, esquecer, recordar. Beleza? Você pode usar com pronomezinho, não esquece. Com pronomezinho, ele é chamado, inclusive, de parte integrante do verbo, e o verbo é chamado de verbo pronominal. Eu me lembrei, tu te lembraste, ele se lembrou, nós nos lembramos, vós vos lembrais, eles se lembraram. Esses pronomezinhos me, te, se, nos e vos, nesse caso, vai ser chamado de parte integrante do verbo. E o verbo é chamado de verbo pronominal, e a pergunta depois dele é eu me lembrei de quê? Eu me lembrei de quem? Fechou? Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Eu lembrei o quê? Eu lembrei quem? Então, aqui foi usado sem... Opa, foi usado com pronome, tá vendo? Tá vendo o me aqui, ó? Foi usado com pronome, por isso que apareceu o de. Olha que bacana. Então, tá correto aqui. Qual é a outra forma? Escrever sem pronome e sem preposição. Também está certo, né? Escrever sem pronome e sem preposição. Por que que não pode ser a letra A? A letra A está com pronome iniciando frase. Isso não pode acontecer. Está quebrando uma regra de... Está quebrando uma regra de colocação pronominal, né? Os pronomezinhos não podem iniciar a frase. Por que que não pode ser a letra C? Porque veio o pronome, ó. Mas cadê a preposição daqui? Tá vendo? Toda vez que tiver pronome, tem que vir preposição. E a letra D, não veio o pronome, tá vendo? Não veio o pronome, mas veio com a preposição. E é o que mais acontece, a gente faz isso na nossa fala. Ih, lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa? Só lamento, tá errado. Se você quer usar o de, use o pronome. Me lembrei de uma coisa, né? Eu me lembrei de uma coisa. Mas, se você não quiser usar o de, também não use o pronome. Lembrei uma coisa. Tá legal? Combinado? Por isso que a resposta da nossa questão é, de fato, a letra B de bola. Muito boa essa prova, né? Prova da IBFC, prova que vai fazer aí o concurso que está aí no forno, não é? Já está, acho que agora é mês que vem a prova aí da EBSER. Vamos para a terceira questão. Considere o período abaixo. O pronome isso se refere a quê?
Pessoal, a palavra isso é um pronome anafórico por natureza, não é? Ele se refere a uma coisa que vem antes. E essa coisa geralmente é uma ação. Geralmente é uma ação, sabe? Não se refere a uma palavra, se refere a toda uma frase anterior, uma ação anterior. Beleza? Vamos lá. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Olha que interessante. A palavra isso não está se referindo a uma coisa que já aconteceu. Não, ela está se referindo a uma coisa que ainda vai acontecer. Que legal, né? A palavra isso sendo um exemplo aqui de palavra catafórica. Catafórica, porque se refere a uma coisa que ainda vai ser dita no texto. Normalmente você usa a palavra isso para se referir a uma coisa que já foi dita. Eu não gosto de estudar, isso me estressa. Isso o quê? Estudar, né? Então, pronto, tá bom? Você se refere a uma coisa que você já disse. Mas aqui está se referindo a uma coisa que ainda vai ser dita. O nome disso é palavra catafórica. Tá bom? Vamos lá. É só achar a resposta, tá aqui, né? Ao modo como a pipoca foi inventada. Muito fácil, não é? Praticamente uma questão de interpretação. Pessoal, as questões de referência, de coesão, até mesmo de coerência dentro do texto, é raciocínio, não é? Você tem que raciocinar, ter uma boa interpretação do texto para responder corretamente. Beleza? Vamos para a quarta. Assinale a alternativa que indica corretamente a classe gramatical da palavra destacada no trecho seguinte. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros quebra-dentes se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. Cadê a palavra grifada, né? Vamos apelar para a prova. Vamos lá na nossa prova. Descobrir qual é a palavra que está grifada. Vamos lá. Ah, sim. Está grifado aqui, ó. Quebra-dentes. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui, ó. Banca trouxe um negócio bem diferente. Pessoal, você sabe que o was é artigo? Sabe, né? Porque ele está na frente de um substantivo. Muito bem, né? O was é um artigo porque ele está na frente de um substantivo. A palavra grãos é substantivo. Duros já é a característica desses grãos, né? É uma característica. A palavra duros é adjetivo. Mas eu não me conformei em dizer que os grãos são só duros. Eles são duros quebra-dentes. Olha que coisa doida. O que quer dizer isso? Duros quebra-dentes? Quer dizer que eles são muito duros. Olha que coisa bacana. A palavra quebra-dente está intensificando o adjetivo duros. Olha que legal. Os grãos, os é artigo, grãos é substantivo, duros é adjetivo. Não podia ter outro adjetivo depois, né? Esse quebra-dente está intensificando o adjetivo. Não é que não podia, mas você percebe que não é uma qualidade dos grãos, né? Não é uma característica. Está intensificando. Não são só duros, cara. É duro de quebrar o dente. Então, é muito duro. Olha só, a palavra quebra-dente aqui é como se fosse muito, intensificando um adjetivo. O nome disso só pode ser chamado de advérbio. Pessoal, advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Então, imagine que esse quebra-dentes aí é a palavra muito, que está modificando a palavra duro. O grão não é só duro. O grão é muito duro. Bacana, não é? Legal, muito bacana essa questão aí da banca. Considere as orações abaixo. De acordo com a norma culta, quem é que está certo, quem é que está errado. Vamos lá, pessoal. Nesta semana, eu já tinha chegado tarde ao escritório. Olha que bacana. Por que tu acha que é ao escritório? Porque não é do jeito que tu fala, hein? Como é que tu falas mesmo? Ah, eu já tinha chegado no escritório. No escritório, não. O verbo chegar existe a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. E para com esse negócio de falar que tinha chego. Ah, eu já tinha chego atrasado essa semana. Para com isso. Chego é presente do indicativo do verbo chegar.
Eu chego cedo todos os dias. Eu chego cedo. Quando você usa esse tinha aí, meu amigo, não pode ser tinha chego, não existe isso. Para com essa arrumação, tá bom? Eu tinha chegado. E não é no trabalho, não, é ao trabalho, porque quem chega, chega a algum lugar. Primeira está correta. Ele deixou claro a sua opinião, mas espera aí. O que que ele deixou claro? O que foi que ele deixou claro? Não foi a sua opinião? Não é feminino? Então tem que ser clara. Tem que ser clara para combinar com a sua opinião, né? Palavra feminina que está no singular. Mas a gente nem percebe quando a gente fala, né? Não, mas ele deixou clara a opinião dele. Mas não é a opinião, então tem que ser clara para fazer a concordância nominal corretamente. Então, só a primeira que está certa, a segunda está errada. Somente a 1 está correta. Beleza? Vamos para a sexta questão. Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Obrigatoriamente acentuada. Como assim, professor? Não entendi. Por quê? É a letra A, professor. A palavra pública está sem acento. Ó. É a letra A a resposta, né? Ó, cuidado com a letra A, viu? Tu presta atenção que pode ser A de armadilha. Olha, tu pensou na palavra pública, né? Beleza, a palavra pública tem acento. Mas e a palavra publica? Não existe? Claro que existe. Publica é verbo publicar. Eu publico, tu publicas, ele publica. Entende? Então, existe pública, que é um adjetivo, né? Administração pública. Olha aí, pública é o adjetivo de administração. Então, pública com acento é adjetivo e publica existe, que é um verbo, né? Presente do indicativo do verbo publicar. Agora, maléfico é o adjetivo e malefico, essa palavra eu acho que não existe. Ironia, só existe ironia mesmo, não dá para fazer outra coisa. Agora, aqui não, pessoal. Existe a palavra análise. Análise é um substantivo, né? Eu fiz uma análise. E existe o verbo analisar. Eu quero que você analise os processos. Analise. Existe analise. Então, sabe onde é que é obrigatório o acento, pessoal? Sabe onde é que é obrigatório? É aqui na letra C. Ó. É obrigatório. Não existe a palavra malefico. Né? Só existe a palavra maléfico. Então, é obrigatório você colocar o acento aqui. Tá bom? É muito fácil. A provinha boa, né? Vamos lá, então, para a sétima questão. Considere o período e as afirmações abaixo. O que é que está correto? Vamos lá. A adoção de projetos bem elaborados fazem-se necessário? O que é isso? O que é que se faz necessário? O que é que se faz necessário? Presta atenção, hein? Sujeito é uma coisa que cai e sempre vai cair em concurso público. Para de desprezar esse assunto, viu? Quem é o sujeito do verbo fazer? O que é que se faz necessário? A adoção. Está no singular. Como é que você vai colocar o verbo no plural? Não é mesmo? E tem mais uma coisa. Está no feminino. A adoção é feminino singular. Como é que fica, então? A adoção se faz necessária. Beleza? Está errado. Está errado tanto a concordância verbal, não é? Está errado tanto a concordância verbal. Por quê? Que é um erro de concordância verbal? Porque o verbo ficou no plural e o sujeito é singular. Mas por que também é um erro de concordância nominal? Pois porque o sujeito era feminino e aqui ficou necessários, masculino plural, sem lógica, não é? Então, tem os dois erros aqui, pessoal. Tem um erro de concordância verbal, tem um erro de concordância nominal. É isso. Se liga, hein? Concordância verbal é a combinação do verbo com o sujeito. E foi o que aconteceu aqui. O sujeito é singular, mas ele também é feminino. E tinha uma palavra aqui para combinar no feminino. Necessária. Por isso que também é um erro de concordância nominal. Beleza? Vamos para a próxima. Considere o período e as afirmações abaixo. Vamos lá. O jovem aspira em seus sonhos uma vida muito confortável. Espera aí.
Peraí. Existe uma regra básica de pontuação que diz o seguinte: se você faz uma pergunta e a resposta estiver longe da pergunta, você tem que colocar duas vírgulas entre a pergunta e a resposta. Até se você perguntar errado aqui, porque a pessoa vai perguntar errado, ó, o jovem aspirava o quê? O jovem aspirava o quê? Está errado, viu? Mas tá. Vamos supor que você pergunte errado. O jovem aspirava o quê? Qual é a resposta? Não é uma vida? É ou não é? Uma vida mais confortável? Então, se você fez a pergunta aqui e a resposta está longe, entre a pergunta e a resposta, duas vírgulas. Pessoal, você não precisa nem saber o nome disso aí. Não sei se é sujeito, se é objeto, predicativo, não importa. Perguntou e a resposta está logo em seguida, não tem vírgula. Mas se estiver longe, duas vírgulas, está faltando uma vírgula bem aqui. Está faltando uma vírgula bem aqui. Lá no em, no caso, né? Porque a vírgula do sonho esteve, mas faltou a vírgula antes do em. Como é que você sabe? Regra básica de pontuação. Mas para isso tem que perguntar. O jovem aspirava o quê? Essa pergunta está errada, vou já te falar. A resposta é uma vida muito confortável. Pergunta longe da resposta, coloca duas vírgulas. Mas sabe por que tu não pode perguntar aspirava o quê? Sabe por quê? Porque quando você fala aspirava o quê, só se estivesse no sentido de respirar, no sentido de sentir cheiro, no sentido de inalar, no sentido de sorver. Aí você pode perguntar aspirava o quê? Mas você já percebeu que esse aspirar está no sentido de almejar, querer, desejar. Tem que ter a preposição a. Sabia disso? O jovem aspirava a quê? O jovem aspirava a quê? Beleza, né? Tá faltando um a na frente daquele uma ali, pessoal. É sim. Aspirava a quê? A uma vida muito confortável. Tá bom? Não esquece. Aspirar no sentido de respirar, não tem preposição, não coloque, pois não há. O verbo aspirar no sentido de pretender, rege preposição. Você não pode esquecer. Então, a pontuação está correta? Não, a pontuação não está correta. Número 1 está errado. Há um problema de regência? Sim, há um problema de regência. Professor, mas como é que eu sei que tem um problema de regência? Porque era para você ter colocado. Não, mas por que é regência verbal? Porque era para você ter colocado uma preposição depois do verbo. E como é que eu vou saber? Agora você já sabe. O verbo aspirar, no sentido de respirar, não tem preposição a. Mas o verbo aspirar, no sentido de almejar, querer, pretender, tem que ter a preposição a. O jovem aspirava a quê? A uma vida muito confortável. Você aspira a quê? A uma vaga no serviço público. Fechou? Então, bora lá. Só a segunda frase que está correta. Então, está aqui a resposta. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Sabia que quem diz alguma coisa a alguém? Quem diz alguma coisa a alguém. Diz o quê? Que eu fui lá na academia. Mas a quem? A ela. A ela. Tu não vai sonhar e colocar uma crase na frente da palavra ela. Mas, professor, não existe crase na frente das palavras femininas? Foi bem lá na escola que tu aprendeu isso, não foi? Presta atenção, existe uma única regra de crase. Tem que ter uma pergunta com a e a resposta tem que ter um outro a que combine com a próxima palavra. Ou seja, essa próxima palavra tem que ser um substantivo feminino. A palavra ela é pronome. Cara, não tem crase na maioria dos pronomes. Quase todos. Tá bom? Cuidado com isso. Não coloca crase aqui. Agora, para de dizer que tu foi na academia. O verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, você não foi na academia, não. Para com isso. Você foi à academia. E ainda foi com crase. Porque aqui a regra de crase está sendo respeitada. Se quem vai, vai a algum lugar, então a pergunta é aonde? Existe a pergunta com a. E a resposta, o a da resposta combina com a próxima palavra, porque academia é um substantivo feminino. Então, coloque aí o a com crase. Resposta é a letra A, de alternativa certa. Vamos ver
Acho que essa já é a última questão, né? Porque depois da 10ª vem a questão de informática dessa prova da IBFC, que eu vou deixar para você corrigir depois, não é? Mas a gente vai fazer, então, a última questão, que é a 10ª questão. Considere o período e as afirmações seguintes. Vamos lá. Meu amigo, nunca encontrei-o tão preocupado. Ei. Não sei se você já estudou regra de colocação pronominal, mas tem coisas que são básicas. Como diria a nossa escolinha, né, a nossa professora da escolinha, palavra negativa é caso de próclise obrigatória. Como assim próclise? Não sei nem o que é isso. É quando esse pronomezinho aqui, ó, vem para antes do verbo, na frente do verbo, né? Então, olha só, meu amigo, nunca o encontrei tão preocupado. A palavra nunca, por ser uma circunstância, não é? No caso aí é uma circunstância de tempo, traz o pronome para frente. Mas se você quiser guardar, pode guardar a palavra negativa, não tem problema. Mas o nome correto é uma circunstância, um advérbio, né, de tempo. Não importa. Basta que você saiba que isso aí é um caso obrigatório de próclise. Coloque o pronome antes do verbo. Nunca o encontrei tão preocupado. Já tem um erro aqui de colocação pronominal. Então, a frase 1 diz que a colocação pronominal está incorreta. Olha esse estilo da banca, viu? Ela gosta de te confundir aqui, não vai fazer besteira. A colocação pronominal está incorreta? Sim. Então, a frase 1 está certa, né? A frase 1 está certa. A pontuação está correta? Sim, né? Porque meu amigo é um vocativo e sempre tem que ter vírgula no vocativo. O vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Beleza? Então, aqui você tem realmente as duas certas, tranquilinho, a resposta da nossa questão. Uma prova que não tem muitos segredos, a não ser essa história aí de 1 e 2, né? Tem que marcar o que está escrito aqui. Ele disse que a colocação pronominal está incorreta, e é verdade, por isso que o item 1 está certo. É só não se perder no raciocínio. Essa foi a nossa prova da banca IBFC, uma prova de nível superior, foi também para a área hospitalar, né, que é o nosso concurso aí da vez, concurso da EBSER. Prepare-se que você vai estar aí com todas as possibilidades de aprovação se você continuar fazendo o seu estudo sistemático. É isso aí. Vamos, então, para uma próxima oportunidade de você continuar aqui com a gente. Pode fazer a sua inscrição, curtir os vídeos, assistir a todas as aulas que estão aí no canal. Vale a pena para a sua aprovação. Valeu! Até a próxima!